Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 50º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre a questão criminal, direito penal, processo penal, segurança pública e matérias afins. Bom, estamos aqui hoje mais uma vez nesse aprazível ambiente virtual. Quem vos fala é Rafael Borges. Hoje estou aqui na companhia mais do que luxuosa de dois comentaristas residentes desse podcast, os incríveis Thiago e Juni. Dá um oi pra galera aí. Olá. Salve, salve, tudo bom? Maravilha. E estamos aqui hoje com um convidado também mais do que especial. Trata-se de um companheiro, um amigo, um advogado preparadíssimo, Lucas Sada, que está aqui hoje com a gente para conversar sobre um tema que é muito caro a esse podcast e a toda a militância, vamos dizer assim, do campo popular democrático. A gente vai falar aqui um pouco sobre criminalização de movimentos sociais. A ideia desse episódio, ela parte um pouco do episódio anterior, né? Quem não ouviu, por favor, ouça lá. Onde a gente tratou de diversos temas, mas tratou também da questão da criminalização dos movimentos sociais. E eu e a Juni, principalmente, sentimos a necessidade de avançar um pouco nesse debate, em razão da sua importância, né? Em razão do tanto que a gente se sentiu instigado no último episódio, razão pela qual convidamos o Lucas aqui para ajudar a gente nessa missão que está longe de ser impossível, mas que eu tenho certeza será bastante polêmica. Alerta de polêmica no podcast. Bom, é isso, pessoal. Só para lembrar a todos vocês que nós estamos disponíveis em praticamente todas as plataformas de áudio, no iOS, no SoundCloud, no YouTube, no Spotify. Temos um perfil lá no Twitter, o @seguedireitos. Temos um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com. A gente tem também um perfil no Instagram que eu não sei qual é, porque eu não sei mexer em Instagram, mas depois a Júnior avisa para vocês, mas que também movimenta o podcast. E não faltam canais, instrumentos, alternativas para que a audiência converse conosco. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz e vou dar início imediato ao 50º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo com um querido amigo e advogado Lucas Sada, que está aqui com a gente, nos dando o prazer da sua presença. Queria te agradecer, Lucas, muitíssimo por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Eu sei que esse tema, ele de alguma forma tem a ver com a sua pesquisa de pós-graduação stricto sensu, né? De maneira que não tinha pessoa mais preparada para falar sobre isso, mas eu sei também que esse tema não tem a ver contigo só na perspectiva acadêmica, né? Ele também tem a ver na perspectiva profissional. Conheço um pouco a tua militância advocatícia e sei que você é um advogado que está aí nessa trincheira de defesa dos movimentos sociais, das manifestações populares, enfim, ajudando, né, a erguer esse muro contra o poder punitivo e as tentativas de criminalização desse tipo de manifestação. Queria agradecer muito e pedir para você se apresentar aí para a nossa audiência qualificada. Bom, Rafael, agradeço muito o convite, né? Juni, Thiago. Bom, meu nome é Lucas Sada, eu sou advogado criminalista, faço mestrado em Direito Penal na UERJ, sob a orientação do professor Nilo Batista. Fui advogado do Instituto de Defensores de Direitos Humanos de 2013 a 2018 e sou membro do grupo de Amicus Curiae do IBCCRIM. O meu tema de pesquisa é terrorismo, mas depois eu conto melhor como é que eu cheguei nisso. Muito bom, muito bom. Ô Lucas, eu vou levantar aqui a bola, mas eu queria também que Thiago e Juni falassem nessa introdução para que você possa aí começar a tua exposição a partir das nossas inquietações, né? Esse tema, como eu disse no episódio anterior, e eu repito aqui, ele é muito caro para esse podcast, né? A criminalização de movimentos sociais e de manifestações populares é um expediente
recorrentemente utilizado pelas agências de persecução penal como instrumento de luta política. Né? A gente toda hora vê manifestações populares, a gente toda hora vê movimentos sociais sendo injustamente criminalizados numa perspectiva muito clara de exercício de luta política, numa perspectiva muito clara de controle político, de controle social, de controle político, de neutralização política dessas manifestações. Né? O conteúdo, é claro que todo processo de criminalização tem um conteúdo político, e nenhum de nós quatro aqui, e ninguém da nossa audiência qualificada, ignora essa realidade. Mas a criminalização, quando ela se opera contra movimentos sociais, principalmente no Brasil, esse país de capitalismo periférico, né, escroto e liberal e tudo de ruim, ela se opera, o conteúdo político dela fica muito mais aflorado. E eu queria bater esse papo contigo hoje, né? Assim, a gente viu aí ao longo dos últimos anos, mais particularmente desde 2013, a edição de leis que, de certa forma, favoreceram ou facilitaram esse tipo de movimento de criminalização, esse tipo de expediente de criminalização. Eu estou me referindo aqui, com muita ênfase, à Lei de Organização Criminosa, que é uma obra do governo petista de Dilma Rousseff, de 2013, e estou me referindo também à Lei de Terrorismo, que é salvo engano meu, de 2016, né? Uma lei que vem aí 3 anos depois de 2016, isso. Mas e também é uma lei obra do segundo governo de Dilma Rousseff, que são leis que, no meu entendimento, mas a gente vai aprofundar, viabilizaram, se não viabilizaram, pelo menos catalisaram, pelo menos facilitaram enormemente a criminalização de movimentos sociais. Eu queria bater um pouco esse papo contigo aqui hoje, mas vamos ouvir o Thiago e a Júnia, porque eles podem querer complementar. Bom, seguindo a linha do que o Rafael colocou, acho que a questão que vai ser discutida hoje aqui gira em torno de criminalização de movimentos sociais e, óbvio, de manifestações políticas, e mais especificamente, já que estamos tratando de um contexto de uma sociedade capitalista periférica, da criminalização da pobreza que se organiza de uma forma ou de outra. Então, nesse sentido também, penso que o grande mérito da discussão é justamente entendermos o papel que a esquerda institucionalizada, mais especificamente a esquerda petista e os partidos coligados a ela durante os governos Lula e Dilma, desempenharam nesse processo. Talvez com boas intenções, né? Porque a ignorância muitas vezes é acompanhada de boas intenções, acreditando que desempenharia um papel democrático ou qualquer coisa que o valha, mas um papel que vem se mostrando um fracasso do ponto de vista político. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser muito legal ouvir o Lucas, que tem pesquisado bastante essa questão e que vem acompanhando esses processos de criminalização estritamente políticos, ao menos desde 2013. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa abordar antes até que o Lucas comece a falar. A primeira delas é o seguinte, a gente sabe que existe uma distinção entre movimentos sociais do campo, movimentos sociais urbanos, e que particularmente quando a gente está falando de movimentos sociais urbanos, aí a gente tem uma variedade muito maior, né, de expressões desses movimentos sociais, e acho que é importante já avisar a nossa audiência que a gente vai focar bastante em manifestações sociais, embora a gente também vá tocar em outros aspectos, mas acho que manifestações sociais vão estar mais centrais nesse episódio do podcast. Então, acho que é bom a gente já avisar com relação a isso. E o que eu queria, enfim, compartilhar aqui nessa introdução é o seguinte, né, que criminalização de movimentos sociais, criminalização de manifestações também não é um assunto novo, né? Não é, em nenhuma hipótese, um assunto que a gente só está tendo que lidar com ele a partir de agora, ainda mais no campo da esquerda, né? A criminalização do próprio movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo, é uma realidade que se dá desde o início da formação do movimento. Mas
E eu acho que talvez isso seja uma forma da gente dar o pontapé inicial nesse episódio. Me parece que, particularmente na última década, a gente viu um reforço nisso, assim, tanto em relação a discursos de criminalização, depois, né, dos governos de esquerda no Brasil, mas também no sentido da criminalização primária, enfim. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de saber, especialmente aqui, já direcionando a pergunta ao Lucas, ao nosso convidado, o que muda com relação a isso, né? O que viabiliza essa criminalização primária a partir, digamos, da última década dos anos 2000, e acho que particularmente a partir de 2013, né, que é um marco tanto legislativo quanto, enfim, histórico no sentido de criminalização de movimentos sociais no Brasil. Beleza, Lucas, está contigo. Rafael começou o programa dizendo que ia ter polêmica, então vou começar com 3 afirmações polêmicas que eu pretendo sustentar e convencer o ouvinte até o final do programa. Bom, a primeira é que a proposição da lei antiterrorismo tem muito mais a ver com uma demanda internacional do que com uma resposta aos movimentos populares. No sentido de que esse projeto, né, que foi proposto pelo governo, ele não tinha como objetivo criminalizar movimentos sociais, mas, como eu pretendo demonstrar para vocês, foi uma resposta a uma pressão de um organismo internacional chamado GAFI, que ameaçava incluir o Brasil numa lista de países não cooperantes, caso não criminalizasse o financiamento ao terrorismo, e o governo, temeroso de repercussões econômicas, ainda que, claro, tenha feito uma péssima escolha, optou por propor esse projeto. A segunda, para não me acusarem aí de um governismo tardio, é que, embora tenha ficado, então, com essa missão de fazer um projeto de lei antiterrorismo, ou melhor, atender a demanda do GAFI de criminalização do financiamento do terrorismo e, ao mesmo tempo, com uma preocupação, né, de criminalizar a sua própria base, o projeto que o governo elaborou era um projeto muito ruim, que, se tivesse sido aprovado, teria criminalizado movimentos sociais. Eu explico por que o projeto, ou melhor, a lei que adveio do projeto, não é utilizada para isso. E a terceira, que é uma consequência disso, é que a tarefa dos movimentos sociais, da esquerda, ou de qualquer pessoa com senso de proteção e democracia, é defender a manutenção do conceito jurídico penal de terrorismo, como está colocado na Lei 13.260. Então, essas são as minhas 3 primeiras afirmações polêmicas. Bom, em relação à criminalização de movimentos sociais, a criminalização de manifestações sociais e dissidência política, é evidente que isso é uma permanência histórica, né? Mas eu diria que não só do Brasil, mas de qualquer lugar do mundo. Todo Estado tem seus inimigos, ou, se não estiver, tem que criar em algum momento, como disse Kirchheimer. No caso do Brasil especificamente, falando do contexto urbano, a gente tem, então, em 2013, depois aí de talvez algumas décadas de passividade de movimentos urbanos, ou se não de passividade, mas de menor expressão, de menor ebulição de grandes manifestações e, eventualmente, de confronto, a gente tem a ebulição, então, das manifestações de 2013, que surgem a partir de uma demanda específica, né, relacionada à questão da mobilidade urbana, do valor das passagens, e depois ganha uma conotação enorme, abrindo para uma série de pautas, e se torna, então, uma grande manifestação disputada, de alguma maneira, por esquerda e direita. E nessas grandes manifestações, elas engendraram uma série de conflitos entre os manifestantes e as forças policiais. Isso desde logo do começo ali, né? A gente tem ali em junho de 2013, né? 18 de junho, 20 de junho são o grande ponto, né, dessas manifestações. E o que a gente observa é uma repressão policial violentíssima, mas também, evidentemente, uma série de confrontos, né? A chamada Batalha da Presidente Vargas,
em que a gente teve uma manifestação com 1 milhão de pessoas, houve um pequeno confronto, né, no topo da manifestação, vamos dizer, lá na frente, e a partir desse confronto houve uma repressão generalizada e uma quebradeira generalizada. Bom, então, essas manifestações, elas persistiram em alguma medida durante bastante tempo, sobretudo no Rio de Janeiro, com um número muito menor, e esses confrontos se repetiram. Bom, o que a gente teve, né? Então, assim, como resposta do ponto de vista de criminalização. Pensando em criminalização nas categorias clássicas que a gente tem de criminalização primária e secundária, do ponto de vista de criminalização primária, a gente teve uma série de proposições legislativas que visavam, de alguma maneira, engendrar uma resposta jurídico-penal específica para esses movimentos. Então, a gente tem propostas que, por exemplo, proibiam o uso de máscara em manifestações, tornando isso contravenção penal. A gente tem a proposição do tipo penal de vandalismo, a gente tem a proposição de tipos penais de bloqueio de via pública, de desordem pública, e uma série de outras proposições, e de alguma maneira se poderia dizer até uma proposição sobre terrorismo. Também temos uma série de propostas para aumentar a pena, né, para dano cometido no âmbito de manifestações, e as propostas giravam em torno desse eixo e tinham um caráter punitivo desproporcional e grotesco. Cito uma proposta do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que engendrava, né, a seguinte resposta: o dano contra o patrimônio público por influência de multidão em tumulto seria apenado, né, com 8 a 12 anos de reclusão. Só para dar uma noção da desproporcionalidade. Mas essas propostas, elas não foram aprovadas. O que a gente tem, assim, de um marco interessante, de uma resposta no âmbito da criminalização primária, podemos dizer, vem por uma lei que não é penal em estrito sensu, mas que gera uma repercussão penal. Me refiro especificamente ao caso do Rio de Janeiro, a Lei 6.528, de 2013, chamada Lei de Máscaras, que proíbe a utilização de máscaras em manifestações públicas e autoriza o uso de força policial para verificar o cumprimento dessa determinação. Essa lei, ela tem um histórico interessante, né? No primeiro momento, a gente tem a criação de uma comissão, a Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo, instaurada pelo governo Cabral, à época, composta pela Polícia Militar, pelo Ministério Público, uma série de órgãos, e o órgão do Ministério Público ligado a esse órgão, a essa comissão, faz um pedido, né, de uma medida cautelar de identificação criminal de todos os manifestantes que tivessem mascarados em manifestações. E essa medida, ela é deferida e ela se aplicaria para todo o estado do Rio de Janeiro. Então a gente passou a ter uma medida cautelar que possibilitava que a polícia identificasse criminalmente qualquer pessoa mascarada numa manifestação no estado do Rio de Janeiro, uma decisão que claramente tem uma pretensão de abstração. E aí, nessa linha histórica, um pouco tempo depois, surge, então, a Lei de Máscaras. E por que eu digo que ela é uma forma de criminalização primária? Porque ela permite, então, que a polícia faça o controle da manifestação, observando quem está ou não de máscara, e mesmo que a pessoa se identifique, permite que, caso ela queira permanecer com a máscara depois de se identificar, ela eventualmente seja conduzida para a delegacia acusada, por exemplo, do crime de desobediência. Então, ela viabiliza um controle penal sobre as manifestações. Do ponto de vista de criminalização secundária, o que a gente observou foi a utilização da vastíssima legislação penal. Nós temos no Brasil, né, mais de 1.600 tipos penais. Então, assim, era muito comum prisões por dano, por desacato, desobediência, resistência, crimes de perigo comum, como incêndio, explosão, porte de artefato explosivo ou incendiário, do que é emblemático a prisão do não manifestante Rafael Braga, mas também, logo no primeiro momento, o tipo penal de quadrilha, né, tipos contra a paz pública, e depois de agosto de 2013, o tipo de associação criminosa, na forma colocada pela Lei 12.850, na Lei do Crime Organizado, mas também
o tipo de milícia privada, né, um tipo criado para dar uma resposta a um problema específico do Rio de Janeiro, que foi utilizado no Rio Grande do Sul contra manifestantes vinculados ao PSOL e ao PSTU, ironicamente. E também há um caso de utilização da Lei de Segurança Nacional em São Paulo, mas foi só um indiciamento, parece que não prosperou. Então, assim, num primeiro momento, eu diria que essas sim são as respostas jurídico-penais do Estado. Exatamente por isso que eu perguntei, e acho que você deixou isso bastante claro, que todos esses tipos penais são tipos penais bastante recentes, né? Você vê o de constituição de milícia privada é o mais antigo e é de 2012. Mas eles são muito incidentais, assim, eu diria que o que tem de relevante, o que eu poderia afirmar, o que tem de relevante de uma nova legislação surgida pós-manifestações de junho de 2013, que teve repercussão, a Lei de Organizações Criminosas. Não na forma do tipo de organização criminosa, mas na forma da nova configuração, né, do antigo tipo de quadrilha de associação criminosa. E aí eu posso explicar ou detalhar melhor por quê. Primeiro porque se reduz, né, o número de participantes para a configuração do tipo. Eram 4 na quadrilha, passam a ser 3. Segundo, porque tem 2 causas de aumento de pena, uma vinculada à presença de adolescentes, né, ou seja, algo que é extremamente comum na manifestação, ou naquelas manifestações era muito comum ter pessoas menores de 18 anos, e outra se o fato, essa associação fosse uma associação armada, que também foi algo que pode ser utilizado de maneira muito ampla, então qualquer pedra, qualquer artefato ali poderia ser utilizado. O que se fazia muito, e aí desde antes da alteração legislativa, era pegar pessoas, isso aconteceu já na primeira grande manifestação do Rio, em 18 de junho de 2013, em que a polícia levou basicamente 9 ou 10 pessoas para a delegacia, sob acusação na época de quadrilha, pessoas que não se conheciam, assim, né, em situações completamente diferentes. Um agente penitenciário, um estudante de jornalismo da UF, uma pessoa em situação de rua, a gente pegava as pessoas e colocavam sob a acusação de um crime associativo. Então, o que eu diria que teve de relevante com a Lei de Organizações Criminosas foi essa redução do número de pessoas. Então, levando 3 pessoas para a delegacia, já dava para fazer a imputação de associação, né? Então já com uma pena maior, uma pena de 1 a 3 anos, e se uma delas fosse menor de 18 anos, ou se houvesse, né, ali uma pedra ou qualquer coisa do tipo, já conseguia colocar na forma majorada, o que permitia, em tese, a decretação de prisão preventiva. Você já passava de uma pena de até 3 anos para uma pena de até 4 anos e meio. Então, assim, em termos de impacto, eu diria isso. Mas, fora a lei de máscaras, que, óbvio, foi formatada e criada para dar resposta a essa situação, diria que, nesse caso, a gente tem a utilização de uma lei, né, no caso da associação criminosa, sem uma lei que foi projetada para outra coisa, que, como está à disposição, né, do sistema penal, ele rapidamente utiliza os instrumentos que tem e faz o uso deles que bem entender. Ô Lucas, tanto o tipo, né, penal novo da milícia privada quanto a Lei de Organização Criminosa de 2013, quanto a Lei de Terrorismo de 2016, elas são, vamos dizer assim, respostas legislativas da esquerda institucional, para usar um termo emprestado do Thiago, da esquerda institucional a problemas, digamos, que ela estava enfrentando naquele momento. A Lei de Organização Criminosa e a Lei de Antiterrorismo, a Lei de Organização Criminosa, sobretudo, ela tem uma relação muito direta com as manifestações de junho, julho de 2013. Né? Muito embora esse projeto já vinha sendo gestado antes, eu fiquei com a impressão de que as manifestações de junho e julho elas catalisaram a aprovação, enfim, a sanção e a transformação desse projeto em lei, né? Me corrija se eu estiver errado. E aí, era esse o ponto que eu queria explorar um pouco contigo. Você disse, e eu disse que seria uma polêmica, porque eu já conhecia a tua posição sobre isso, antes da gente começar o podcast. Você disse que você sustentaria que a proposição, pelo menos da lei antiterrorismo,
que é a lei de 2016, foi, de certa forma, o atendimento do Brasil a uma demanda internacional, muito particularmente vinda do GAF, né, que ameaçava incluir o Brasil em lista de países não cooperantes, caso esse tipo de lei não fosse editado, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, porque, assim, para o campo popular democrático, principalmente para aquelas pessoas que são mais críticas ao sistema penal, há um certo consenso no sentido de que os governos petistas, que essa esquerda institucional representada pelo PT, através dessas leis específicas, essa lei de 2012, a lei de 2013, a lei de 2016, elas acabaram criando instrumentos, criando armas, criando ferramentas para criminalizar movimentos sociais. Né? Eu queria explorar um pouco mais essa tua visão particular sobre esse assunto. Posso só aproveitar para complementar a questão do Rafa? Eu queria que, se o Lucas pudesse, relacionado também à pergunta que o Rafael fez, que ele pudesse comentar, que ele menciona, né, propostas mais punitivas, mais gravosas, inclusive a do Eduardo Cunha, que não foram aprovadas. Eu queria saber, em relação a isso que o Rafael coloca, acerca da polêmica que vocês mencionaram, o que te parece ter sido o determinante central para que essas propostas não passassem? O que pesou efetivamente para que estas propostas não fossem aprovadas, ainda mais considerando uma figura absolutamente influente e poderosa, como era à época o Eduardo Cunha? Bom, tentar ir por parte, né? Primeiro, em relação à lei de organizações criminosas, sinceramente, eu nunca me debrucei sobre o estudo da tramitação dessa lei, então não consigo responder com certeza essa afirmação, o quanto as manifestações podem ou não ter influenciado nisso. A proposta era uma proposta de 2006, de uma senadora do PT, é verdade, mas não consigo dizer exatamente o quanto as manifestações podem ter influenciado na aprovação ou não dessa lei. Bom, em relação à minha posição, né, sobre a proposição da lei de terrorismo, primeiro que eu sou daqueles que entendem que alguém deve escrever um trabalho, se é que alguém já não escreveu, a política criminal do petismo, ou do lulopetismo, como quiserem, para avaliar todos os problemas, todos os erros que foram cometidos. Acho que uma reflexão sincera não tem como deixar de pontuar os erros. Acho que talvez o maior deles seja a lei de drogas, né? Acho que realmente esse aí, eu acho que nem o lulista mais radical, né, poderia negar que foi uma tragédia, né? Uma proposta que deveria ter reduzido, né, a repressão. Acho que o maior mesmo foram as indicações para o Supremo. Em segundo lugar, a lei de drogas. Uma repressão que deveria ter gerado uma menor repressão no âmbito da questão das drogas, gerou o pior encarceramento da história do país. O meu ponto é o seguinte, especificamente em relação ao terrorismo, o Brasil tem, né, na Constituição um dispositivo que manda dar um tratamento especialmente rigoroso ao terrorismo, e a gente nunca teve aprovação da lei que regulamentava esse dispositivo. O que acontece, assim, do ponto de vista histórico, a gente sempre houveram projetos, né, nesse sentido, a coisa nunca andou. O Brasil sempre se entendeu não como uma vítima em potencial, né, do chamado terrorismo internacional, leia-se basicamente a ação de organizações estrangeiras, né, no Brasil. O Brasil nunca foi alvo disso, até onde a gente sabe. O tema sempre foi visto por uma outra perspectiva aqui muito diferente dos Estados Unidos e da Europa, mas sempre houveram, então, propostas nesse sentido. No mundo inteiro, né, pós-2001, a gente ganha um impulso relacionado a isso, porque os Estados Unidos editou o chamado ato patriótico, né, e a pretensão do ato patriótico é uma certa universalização de seus padrões, né, uma ideia de que o mundo todo teria que estar alinhado para o combate ao terrorismo, fundamentalmente para garantir a segurança dos Estados Unidos, que se entende como o país central, ou seja lá o que for. Então, a gente tem, a partir de 2001, todo um movimento internacional pela tipificação do financiamento ao terrorismo, né? E essa observação é importante.
não do tipo de terrorismo, mas do financiamento ao terrorismo. E talvez, acho que até essa prevalência da opção pela tipificação do financiamento especificamente, diz muito claramente que é a preocupação. A preocupação não é que um atentado terrorista aconteça no Brasil. A preocupação é que o Brasil seja usado como um meio para financiar atividades terroristas em outros lugares. Bom, então houve então todo um alinhamento internacional em torno disso. O Conselho de Segurança da ONU, de maneira unânime, né, a Organização dos Estados Americanos, o mundo todo se mobilizou nesse sentido. O Brasil teve uma proposição de uma lei de terrorismo já pelo governo Fernando Henrique nessa época, isso foi em 2002, mas a coisa não andou muito, o governo acabou e tudo mais. Bom, o que acontece vinculado a esse movimento dos Estados Unidos, do Conselho de Segurança da ONU e da OEA? Esse órgão, né, muito nebuloso para muita gente, o GAFI, ele se engaja na questão do terrorismo. O que é o GAFI? O GAFI é um órgão intergovernamental, criado em 1989, numa reunião do G7, cujo objetivo inicial era tratar ou reprimir o fluxo do dinheiro ilícito dos cartéis. O GAFI vai ter um papel fundamental no mundo todo na aprovação das leis de lavagem de dinheiro. Como que o GAFI atua? Ele se auto-atribui a missão de proteção da integridade do sistema financeiro internacional. Então, ele edita normas, padrões normativos e de regulação e operacionais que os países devem adotar, e ele faz um acompanhamento do cumprimento ou da internalização dessas recomendações em relação aos países. O GAFI começa com um grupo pequeno de países centrais. Como ele tem essa pretensão de expansão, ele passa a incorporar países não centrais. O Brasil, naquela época, no começo dos anos 2000, despontando como um player, né, um ator central no cenário internacional. O Brasil entra no GAFI, salvo engano, em 2000. Quais são os mecanismos de pressão do GAFI? O GAFI ele fiscaliza esse cumprimento e ele vai impondo progressivamente sanções ou ameaça de sanções para que o país cumpra aquelas regulamentações. Basicamente, o que acontece é que no nível mais grave, o GAFI inclui o país não cooperante numa lista de países não cooperantes e encoraja os demais países a adotarem uma série de medidas econômicas, de sanções econômicas mesmo, contra esse país, como, por exemplo, proibir que instituições financeiras daquele país não cooperante tenham sede nesses outros países, uma série de limitações desse fluxo financeiro. O que isso impacta? Isso tem um impacto econômico bastante demonstrado, em um único caso em que foi aplicado, mas, basicamente, no caso brasileiro, isso significaria a perda daquele chamado grau de investimento, né? Que é esse reconhecimento da segurança pelo mercado internacional. Então, bom, isso é a ideia do GAFI. Meu ponto o Brasil resistiu a essa pressão do GAFI durante 13 anos, praticamente, né? Desde 2004, o GAFI vem afirmando que o Brasil está então, em desconformidade com os padrões normativos, né, por ele estabelecidos, nesse tema do financiamento ao terrorismo. E o Brasil vem dando respostas, ou pequenas respostas pontuais, como uma alteração na lei de lavagem de dinheiro, e depois, mais recentemente, uma pequena alteração na lei a formulação da lei de organizações criminosas, que tem um dispositivo que permite a aplicação a organizações terroristas, de acordo com padrões internacionais, mas isso veio se intensificando. Bom, então a gente tem todo esse movimento e o governo, de uma maneira geral, resiste a isso. Para não deixar de falar, vamos dizer assim, da parte não tão bela, em 2007, como resposta a movimentações do chamado crime organizado, do tráfico, do PCC, o ex-presidente Lula chegou a dizer que faria uma lei de terrorismo para lidar com isso. O governo chegou a ter algum movimento nesse sentido, mas a coisa nunca andou para frente. Sempre houve uma resistência muito grande a isso. E, claro, isso num sentido muito de autoproteção, porque, como a gente comentou, né, o movimento social brasileiro mais criminalizado, podemos dizer, pós-88, é o MST, que é um movimento tradicionalmente ligado à base
PT ainda, claro, não estou dizendo que um é puxadinho do outro nem nada, mas que, enfim, há uma vinculação muito grande. Então, sempre houve essa preocupação. Não seria verdadeiro dizer que essa preocupação nunca existiu. Isso está fartamente documentado. Tem um trabalho do pesquisador da FGV, o Guilherme France, chama As Origens da Lei Antiterrorismo, onde ele documenta isso tanto através de entrevistas, como iniciativas. Então, havia essa preocupação, o governo sabia disso. Olhando assim para a micropolítica, o que se coloca assim, que o ministro Márcio Tomás Bastos, ele tinha uma aversão mesmo à tipificação do terrorismo. Ele achava que nenhuma tipificação deveria ser feita. O que se coloca, pelo menos está no trabalho desse pesquisador, é que o ministro Tarso Genro, ele já teria uma visão um pouco menos radical, admitindo ainda alguma possibilidade. As coisas andaram um pouquinho, mas nunca andaram muito. Colocando de maneira objetiva, o que acontece em 2015? 2015 é o segundo, se inicia o segundo mandato da presidente Dilma. A Dilma coloca o Levi como ministro da Fazenda, e isso já, obviamente, coloca o Brasil numa posição economicamente muito alinhada com o consenso de Washington, com, enfim, o sistema financeiro internacional. O GAFI, então, vem intensificando essa pressão desde 2004. E em 2015, o presidente do GAFI, depois de ter mandado uma carta, primeiramente mandar uma carta para as autoridades brasileiras, ele vem ao Brasil, ele visita o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele visita, então, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, ele visita também, ele fala pessoalmente com o ministro José Levi, e eles basicamente fazem essa ameaça: olha, a gente vai tomar os próximos passos, vai fazer uma declaração pública contra vocês e vai tomar as medidas que forem necessárias para que vocês implementem isso. O que o GAFI queria, repito, era a tipificação do financiamento ao terrorismo. Não do terrorismo, mas do financiamento. Essa tipificação tinha que ser ampla. Desculpa. Não. Entendo. Agora, eu acho que duas coisas que eu queria explorar mais um pouco contigo. Em primeiro lugar, me parece que, de fato, o alcance dessa lei antiterrorismo não é um alcance tão perigoso assim. Ela contém requisitos, principalmente de tipicidade subjetiva, objetiva e subjetiva, né, se eu não me engano, que afastam bastante o campo de incidência dela dos movimentos sociais, enfim, de pessoas que estiverem se manifestando com interesses politicamente genuínos, vamos colocar assim, se é que cabe essa adjetivação. Agora, eu queria então que você falasse um pouco disso, mas eu também queria, Lucas, pontuar o seguinte, cara, eu acho que eu compreendo esse cenário de pressão internacional, compreendo que o Brasil tenha cedido a isso, afinal de contas a gente é um player do capitalismo periférico, a gente não está em condição, né, do jeito como as coisas são colocadas hoje, de acordo com a geopolítica mundial vigente nesse momento, o Brasil está ali na posição de vassalo, né? Hoje mais do que nunca, com esse presidente da República, mas já naquela época já estávamos nessa posição de vassalo. O que me espanta é essa capacidade, essa aptidão de uma organização internacional de pautar o processo legislativo brasileiro. Isso para mim, milita muito a favor da fraqueza institucional desse governo, pelo menos em matéria de política criminal, né? Eu acho que, como você já falou, tem a lei de drogas, e tem também tudo que o governo petista não fez para conter o avanço do poder punitivo, né? Às vezes a gente fala das coisas que foram feitas positivamente, mas tem também os pecados omissivos, né? Tem também todo um conjunto de normas que deixou de ser editada e que poderia estar minimizando a força do poder punitivo sobre as camadas mais pobres da população e que não foram, por uma questão de política governamental. Então, assim, compreendo a pressão do GAFI, compreendo que isso talvez retirasse o grau de investimento brasileiro, compreendo isso tudo. O que eu não compreendo é um governo eleito, com ampla legitimidade popular e democrática, institucional, ceder
a esse tipo de pressão, ainda que a pretexto de que o Brasil tenha aí um assento mais bonito ou mais respeitado na comunidade internacional. Quer dizer, aceitar esse tipo de invasão, quer dizer, aceitar esse tipo de influência, né, na produção legislativa é uma coisa muito séria. A lei penal no Brasil, ela é competência privativa do Congresso Nacional. Só deputados federais e senadores da República estão legitimados a essa matéria, né? Então, vem um camarada lá, sei lá de que país, a pretexto de reduzir grau de investimento, de reduzir isso, de reduzir aquilo, querer conformar a legislação brasileira a um interesse internacional específico. Isso, para mim, é vassalagem, isso, para mim, é lamentável, né? Isso só se soma. Volto a dizer, me parece que o dano real e concreto, potencial até, dessa lei antiterrorismo, ele é baixo, por conta do desenho típico dela, né? Ele é baixo mesmo, né? Não é esse o ponto, não é a questão de conteúdo. A minha crítica é uma crítica metodológica, né? E eu já vi, isso que você está me falando aqui hoje, eu já vi defesa pública, por exemplo, de Zé Eduardo Cardoso, falando exatamente isso que você está falando, de como que o governo não foi capaz de resistir às pressões das agências internacionais interessadas na criminalização dessas condutas, interessadas na tipificação desses crimes, interessadas nesses desenhos legislativos. Quer dizer, vem um camarada que ocupou por não sei quantos anos, talvez tenha sido o ministro mais longevo, se não mais um dos mais longevos ministros da Justiça que o Brasil já teve, dizer que cedeu a pressões internacionais para produzir uma legislação penal contra o povo brasileiro, né? Toda lei penal é contra o povo brasileiro. E aí cedeu a pressão, porque o GAFI ia reduzir taxa, ia reduzir grau de investimento. Dana-se o GAFI. Pô, não votei no GAFI, nem sei que porra é essa, não sei onde que isso fica. Não tem legitimidade popular, não tem legitimidade democrática, não tem nada. Né? E aí a gente fica absorvendo, a gente fica aqui dando vazão a essa correia de transmissão. Quer dizer, sim, nessa matéria há uma confissão expressa dos agentes públicos governamentais que participaram desse processo. Eu fico imaginando nas outras. Né? Fico imaginando nas confissões que não são feitas, né? Fico imaginando nas outras pressões, nas influências inconfessáveis, né? Porque essa, pelo menos, é confessável, e as inconfessáveis, né? Então, eu queria só fazer essa colocação, assim, entendendo muito e muito feliz, porque a tua crítica, a tua posição, ela é documentada, ela advém de evidências, não é? Você não está emitindo uma opinião, não é um achismo puro. Mas eu acho que tem um problema de premissa aí, sério, né? Que eu acho que contaminou, que foi uma coisa muito presente nos governos petistas e que acabou nos legando uma legislação penal muito perigosa e o que eu também falei, os pecados omissivos, né? O que o governo petista poderia ter feito com toda a legitimidade popular, democrática, institucional que ele tinha para conter, para reduzir o avanço do poder produtivo e não fez. Eu concordo com você, e o que eu queria dizer é que essa minha análise, ela não é uma análise valorativa, ela é meramente descritiva. O governo agiu assim, mas ele deveria ter agido assim, na minha opinião, aí é uma opinião, não. Em primeiro lugar, porque essa exigência do GAFI, como eu estava dizendo, ela é para tipificação do financiamento do terrorismo. Bom, então, só que ela exige uma tipificação muito específica, né? Eles praticamente fazem um tipo penal e mandam você incorporar, é basicamente isso. E aí, claro, as razões socioeconômicas, evidentemente, estão ligadas a questões de dependência, poderíamos também trabalhar com a categoria de imperialismo, mas que eu nem pretendo abordar aqui. Isso é uma tipificação um modelo, né, de tipo que exige a tipificação do financiamento de atos terroristas, organizações terroristas e terroristas individuais. O que a gente tinha no Brasil já era uma legislação muito ampla, então, do ponto de vista de organização, você já poderia fazer a contenção de qualquer fluxo de organização terrorista com base na lei de organizações criminosas, por exemplo, e de leis anteriores que a gente tinha. Só que não atendia assim, esse detalhezinho do modelo do GAFI. E veja que interessante. Então, Levi estava no Ministério da Fazenda, Levi é um homem alinhado com essas pautas, isso é levado para o presidente Dilma. O Brasil já estava começando a enfrentar uma crise econômica naquele momento. Eduardo Cunha já era presidente, já se opondo ao governo Dilma, então já havia todo um momento de tensão, pautas bombas, etc. Bom, então o argumento era isso, olha, a gente já está ruim, se eles emitirem essa declaração, a gente vai perder o grau de investimento e, enfim, aí que a coisa vai para o brejo mesmo. Pois bem, o Brasil, o governo propôs essa lei,
e uma outra que era para regulamentar o bloqueio de bens a partir das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e mesmo assim o Brasil perdeu o grau de investimento. Mesmo assim o Brasil perdeu o grau de investimento. Ou seja, essa proposta simplesmente não evitou o que se queria. Eu não sabia disso. Evitar. Não evitou o que se queria evitar. Perdeu o grau de investimento porque o país entrou em crise e perdeu. Aí não adiantou, é uma maravilha, né? Não adiantou nada. Eu não sou economista, não consigo dizer quais mais repercussões poderia ter tido. Mas fato é que, nesse ponto do grande investimento, o Brasil perdeu de qualquer maneira. E aí, claro, mais uma vez, para colocar o meu ponto, só para explicar, né, eu entrei nesse tema justamente pelo que a Júnior falou, da questão do meu trabalho de advocacy, né? Eu era advogado do Instituto de Defensores de Direitos Humanos, a gente compunha uma rede de organizações de direitos humanos chamada Rede de Justiça Criminal, que fazia o acompanhamento de projetos de lei em matéria criminal, obviamente no âmbito do Congresso Nacional, buscando, claro, né, evitar os retrocessos, porque a nossa posição é basicamente defensiva, né? Conseguia uma ou outra coisa, mas basicamente evitando retrocessos. E assim que esse projeto foi proposto, eu bati o olho naquilo e falei, cara, isso aqui é uma coisa muito grave. Muito, muito grave. A proposta do governo, e é essa que é a ironia, embora a proposta do governo tivesse, de fato, numa posição de querer um projeto que atendesse o GAFI e não criminalizasse movimentos sociais, a proposta do governo iria criminalizar movimentos sociais. A proposta de Dilma Rousseff, assinada por Dilma Rousseff, Cardoso e Levi, iria criminalizar movimentos sociais. O que ela fazia? Ela alterava a lei de organizações criminosas para dar um conceito próprio de organização terrorista, tipificava também a participação em organização terrorista, o recrutamento para ações terroristas, e também aumentava a pena para delitos de dano e outros cometidos com uma certa finalidade, que é a chamada finalidade terrorista. Nesse conceito de organização terrorista... Esse movimento foi Isso foi em 2015. 2015, tá. Isso foi em 2015, do projeto. Nesse projeto, esse conceito de organizações terroristas realiza uma descrição típica que seria aplicada imediatamente a movimentos sociais. E por quê? Porque incluía como elementos subjetivos do tipo ideologia e política. Posso ler aqui, né? As organizações terroristas cujos atos preparatórios ou executórios ocorram por razões de ideologia, política, xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou gênero, e que tenham por finalidade provocar o terror, expondo a perigo a pessoa, o patrimônio, a incolumidade pública ou a paz pública, ou coagir autoridades a fazer ou deixar de fazer algo. Então, esse conceito, evidentemente, seria aplicado para movimentos sociais, porque política é um conceito muito amplo, ideologia é um conceito muito amplo. A lei tem essa, não, vamos dizer, ele tem esse âmbito de aplicação muito restrito, como posso detalhar melhor, não por conta da proposta do governo. A proposta do governo era muito ruim nesse ponto, mas porque na tramitação legislativa houve uma série de reviravoltas, e aí no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, com o projeto já aprovado, foi riscado de uma emenda que alteraria o projeto a expressão ideologia. Política tinha saído antes. Então, essa expressão ideologia foi riscada ali no último momento, por uma pressão do Eduardo Cunha, por incrível que pareça, porque ele queria que acabasse logo a votação. E aí, sem essa expressão, ficaram só elementos subjetivos, no caso de motivações, muito específicos, né, ligados ao que eu acabei de falar. A discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, racismo, xenofobia e a intolerância religiosa, o preconceito ou a discriminação de religião. Então ficou muito fechado, mas totalmente por um acaso. E vejam que engraçado. Quem se insurgiu, por exemplo, contra a expressão ideologia? Parlamentares de direita, que naquele momento conturbado já de manifestações contra o governo Dilma e tal, se sentiram de alguma maneira ameaçados por essa expressão e reclamaram disso. E aí aquilo foi cortado em cima da hora e o projeto acabou sendo aprovado dessa maneira. Esse projeto, na verdade, que foi aprovado, era um projeto muito diferente do projeto original. Ele tinha uma tipificação própria, né, um tipo penal de terrorismo, e aí criou uma série de figuras muito mais gravosas. Ele tinha originalmente, né, apologia ao terrorismo com uma pena altíssima, podia chegar a 12 anos de prisão. Tinha uma grande excrescência, a tipificação de atos preparatórios para terrorismo. O projeto no todo ele é muito pior, mas nesse particular específico,
né, como foi aprovado na Câmara e depois foi mantido, ele acabou, por esse acaso, tendo essa restrição muito grande. Isso que você fala me deixa ainda mais raivoso, né? Quer dizer, eu realmente não tinha esse dado, não tinha essa informação de que o projeto gestado no governo petista era um projeto muito pior em termos de descontrole do poder punitivo, que essa filtragem foi uma filtragem realizada no próprio Congresso Nacional, né? Quer dizer, não fosse a esperteza política de Eduardo Cunha e seus aliados à direita, talvez hoje a gente tivesse um tipo penal dando vazão, sim, um tipo penal de terrorismo, dando vazão, sim, à criminalização de movimentos sociais e de manifestações populares, né? E nesse caso aí, me parece que o Gafi não tem nada a ver com o Pato, né? Quer dizer, você tinha aí mesmo o que você teve mesmo aí foi uma, enfim, podemos chamar de sorte, né? Mas é curioso, a direita institucional, ela às vezes ela manda muito melhor em matéria de política criminal do que a esquerda institucional, né? Isso às vezes é mais comum, mais frequente você ouvir da boca de parlamentares da direita preocupações muito mais coerentes com a defesa de garantias e de direitos individuais do que isso de parlamentares da esquerda institucional. Não sei se é o caso de uma preocupação com relação à defesa de garantias, enfim, e direitos constitucionais, mas talvez uma percepção de como aquele tipo penal pode se voltar contra si mesmo, sabe? Contra aquela pessoa, contra a sua base aliada, que é uma preocupação que a esquerda não vê, né? Aliás, é o que demonstra essa narrativa que o Lucas Sada apresentou para a gente agora. Não é uma questão de uma preocupação com direitos e garantias, mas uma preocupação com a maneira como aquele tipo pode depois reverberar contra a própria direita, que a esquerda talvez não tenha uma percepção tão afinada. A sensação que eu tenho, Júnior, às vezes é que a esquerda institucional no Brasil é chamada de esquerda, propriamente dita, em comparação com a direita, né, por uma questão de posição quase que geográfica, porque teve ontem a entrevista do Haddad no Roda Viva, quer dizer, são reiteradas as manifestações das lideranças dessa esquerda institucional, declarações retraídas, quer dizer, movimentos políticos retraídos em matéria de criminalização, em matéria de política criminal, de direito penal, o que se vê justamente ao contrário, né? É o avanço, quer dizer, é o fortalecimento, é o empenho, é a instrumentalização cada vez mais intensa do direito penal e do processo penal como instrumento, como ferramenta de luta política, né? Mas isso é um problema, quer dizer, e aí eu me pergunto, quer dizer, faz sentido denominar de esquerda uma força política, quer dizer, um campo político que aposta na criminalização de condutas como política pública, porque é disso que a gente está falando, né? Quer dizer, não, me parece que isso cria um cenário no mínimo confuso. O que você acha, Thiago? Eu diria o seguinte, né, para quem acompanha o podcast, não é surpresa nenhuma que eu não tenha a menor simpatia pelas pessoas que foram citadas, em especial pela esquerda institucional representada pelo PT. Em especial, se considerarmos a questão criminal, né? Acho que o relato do Lucas, pautado na pesquisa dele, na experiência dele de militância enquanto advogado e, obviamente, uma militância política comprometida com os direitos humanos, é significativo, né? Eu lembro a todos, creio que eu já mencionei isso há várias edições atrás, daquela clássica colocação do então ministro José Eduardo Cardoso acerca da situação do sistema carcerário enquanto estava na condição de ministro da Justiça, né? Comparando o nosso sistema carcerário, aliás, comparando muito bem o nosso sistema carcerário a masmorras superlotadas, em que qualquer hipótese de ressocialização seria inviável, mas que ele era só o ministro da Justiça e, portanto, ele não podia fazer nada. Ou seja, é evidente que nos trata de um sujeito comprometido com direitos humanos, comprometido com um projeto mínimo de esquerda.
Então, é engraçado, porque hoje, né, depois do impeachment, é celebradíssimo, enquanto um grande advogado, enquanto um grande defensor dos direitos humanos, quando, na verdade, na sua prática política, a única coisa que ele não fez foi se importar com direitos humanos, né? Porque se alguém aqui desconfia que o sistema carcerário brasileiro não é um crime contra os direitos humanos, para citar, óbvio, numa acepção moral, pô, pelo amor de Deus, de que direitos humanos a gente está falando? Né? E, evidentemente, no âmbito da esquerda institucional, considerando especificamente os governos petistas, trabalhou-se com movimentos sociais, para citar um deles, e basta, o MST, trabalhou-se na lógica da cooptação. Não estou dizendo aqui que foi bem sucedido no sentido de tolher o MST da sua potencialidade revolucionária e da sua tarefa histórica de promover reforma agrária no Brasil. Mas tentou-se com base na cooptação. Isso é óbvio. Basta um dado muito simples. Os governos Lula e Dilma assentaram menos do que o governo FHC. Que merda de governo de esquerda é esse? Alguém tem alguma ilusão? Grande encarceramento, modelo econômico neoliberal, desmantelamento do setor produtivo, da esfera da indústria, e para terminar o fino da bossa, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é um personalista, né, que acha que o partido é o quintal dele, e de fato é, né, pelo menos é a demonstração histórica que a gente vem observando, ainda empurra para o povo brasileiro uma Dilma Rousseff, notoriamente incompetente, notoriamente sem treinamento político, e que, sinceramente, no final das contas, vale lembrar, quando sabia que ia cair, quando aí sim tinha a oportunidade de dar as canetadas necessárias, foi uma omissa. E, o que é mais grave, com relação à população carcerária feminina, cujo indulto foi fornecido por, pasmem, Michel Temer. Então, o Brasil não é para principiante mesmo, não. Essa esquerda institucional que a gente tem é o cúmulo, é o fim da picada. Não dá nem para chamar de esquerda um troço desse. Só dá para chamar de esquerda se você compara, óbvio, com o Bolsonaro, porque aí acho que qualquer coisa é de esquerda. Né? Basicamente é isso. Lucas, então, eu queria ouvir um pouco mais de você a partir dessas questões aí levantadas sobretudo pelo Tiago, mas eu também queria que você falasse um pouco sobre esse panorama, né, sobre o panorama geral, e aí eu queria ter um pouco de dados aqui da tua militância profissional, sobre esse panorama geral da criminalização dos movimentos sociais no Brasil hoje. Né? E aí eu estou me referindo mesmo aos processos de criminalização primária. Né? Quer dizer, como é que esse conjunto de leis, como é que esse conjunto de normas, ele está servindo ao poder punitivo, ao sistema penal, para exercer o controle penal desse tipo de manifestação? Bom, eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque talvez na minha explanação eu tenha omitido pontos que são bastante relevantes. Primeira coisa que é importante anotar é que nesse tema, tanto é de fato um tema caro para o PT, e aí tem uma colocação que precisa ser feita antes. Uma coisa era a compreensão do governo sobre o tema, outra coisa era a compreensão do PT sobre o tema, e uma coisa era a compreensão desses dois atores sobre o MST, e outra era sobre os movimentos a partir de 2013. Então, óbvio que havia, por parte do governo, talvez de boa parte do PT, uma certa falta de simpatia por parte dos movimentos de 2013. Tanto é verdade que hoje em dia muitos atribuem o golpe, a eleição do Bolsonaro a 2013, como se houvesse um fio condutor que tivesse conduzido para o que a gente acabou vivenciando. Então havia esse antagonismo. Não me deixa mentir uma intelectual petista ter comparado o Black Blocs a fascistas. Então, assim, havia esse antagonismo que é muito diferente da relação que se tinha com a MST e com outros movimentos de base. Então, essa é uma pontuação importante. A segunda é que esse tema do terrorismo, ele de fato ele opôs PT e governo. Isso é importante que seja colocado, seria uma falsificação da história não colocar isso, ao ponto de, por exemplo, na votação do Senado, o líder do governo, na época Delcídio, tem encaminhado voto a favor da proposta, e o líder do PT tem encaminhado voto contrário. Né? Então, a gente houve, de fato, esse racha, podemos assim dizer, dentro
do próprio partido, né? Porque o governo preocupado em atender a demanda do GAFI e parte do PT, de fato, falando, não, isso aqui é perigoso, e a gente houve, né, uma série de conversas, a gente, na nossa militância, né, no nosso advogado, a gente conversou com parlamentares de todas as matizes, e muitos parlamentares do PT se colocaram contra, e, enfim, de fato, tiveram essa postura. Isso está documentado também, pode ser consultado. A outra coisa é que, para não dizer que a proposta original do governo não tinha nenhuma preocupação com a questão dos movimentos sociais, ela continha uma norma que era uma espécie de excludente de tipicidade, excludente de licitude, me parece uma excludente de tipicidade, que dizia que aquela norma, né, de organização terrorista, lá do projeto original, ela não se aplicaria a movimentos sociais, reivindicatórios, uma cláusula bastante genérica, mas uma espécie de reserva do protesto democrático. Só que muito fraca, porque no final remetia, né, assim, se esses grupos estiverem buscando liberdade, direitos constitucionais. Isso iria remeter ao judiciário para dizer o que era ou não uma finalidade legítima em termos de protesto. Então, claramente poderia dizer que uma manifestação crítica do direito de propriedade não estaria buscando, por exemplo, um direito constitucional. Então, assim, existia essa preocupação nesse dispositivo, esse dispositivo acabou ficando, e ele está no projeto, na lei hoje em dia, mas como a gente sempre pontuou, a gente, que eu digo, as organizações de direitos humanos, que, né, na época atuavam, essa ressalva, essa disposição não seria suficiente. O ponto central, nós sempre batemos, era criar um tipo de terrorismo como estava ali, que, ao mesmo tempo, tirasse essas motivações mais genéricas e vinculasse a motivações muito específicas, racistas, xenofóbicas e de intolerância religiosa. Embora a expressão não seja intolerância religiosa, é disso que se trata. Evidentemente, como eu disse, né, poderia ter se resistido a isso. As organizações de direitos humanos, desde um certo momento, propunham que a lei não fosse aprovada. Essa sempre foi a ideia. Mas chegou um momento que ficou claro que não teria como não avançar. Vejam que isso foi um projeto do governo que tramitou com urgência constitucional. Então, veio atropelando e foi colocado dentro da Câmara sob um regime de urgência pelo Eduardo Cunha. Então, teve uma audiência pública que não contou com a participação da sociedade civil, apenas de membros do Estado. E aí, um outro ponto, né, dentro dessa advocacia do diabo que eu estou fazendo aqui, também é verdade que a presidente Dilma vetou uma série de dispositivos que eram muito ruins da lei, e muito com diálogo também com as organizações de direitos humanos, com a sociedade civil. Ela vetou, por exemplo, o tipo penal de apologia, ela vetou também dois dispositivos do tipo penal de terrorismo, do artigo 2º, que diziam respeito a fatos mais ligados, vamos dizer assim, a manifestações. O inciso 2º, que está vetado, era incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer outro bem público ou privado. E o inciso 3º, que era interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou banco de dados. Aí mais um cyberativismo do que uma manifestação. Então, houve, de fato, também assim, um reconhecimento de que aquilo era algo muito complicado. Então, diria no todo, assim, botaria esses 3 pontos, né? Houve uma oposição entre PT e governo, o projeto original tinha essa proposta ingênua dessa excludente de movimentos sociais, e houveram, quer dizer, a gente verificou que a Dilma, de fato, né, atendeu, vamos dizer, a sociedade civil e vetou alguns dispositivos que seriam particularmente graves ou particularmente problemáticos. E eu queria que você falasse um pouco sobre assim, o panorama atual desses movimentos, dessa política, né, vamos dizer assim, da implementação dessa política de criminalização de movimentos sociais. Eu sei que você é um advogado, militante, enfim, que está nesse fronte há muito tempo e que lida com essas questões de forma muito recorrente. Eu queria que você desse um panorama para a gente, quer dizer, como é que está isso hoje? Como é que de fato esse conjunto de normas, esse conjunto de leis, esse conjunto de instrumentos normativos catalisou isso, se é que catalisou mesmo, e que tipo de consequência a gente está experimentando hoje, né, nessa trincheira específica? Bom, eu diria, em primeiro lugar, que a lei antiterrorismo, como já mencionei, ela foi uma ameaça não cumprida a movimentos sociais. Por conta dessa limitação muito específica, embora a lei como um todo seja pior do que o projeto original, esse dispositivo
essa vinculação, esse tipo penal muito específico que foi criado, meio que por acaso, é o que segura, o que impede a utilização da lei contra movimentos sociais. Não obstante isso, ou justamente por isso, desde a aprovação da lei, há uma série de propostas legislativas para explicitamente alterar a lei com o sentido de criminalizar movimentos sociais. Isso é muito importante ser já dito. Então, tanto suprimir esse excludente de tipicidade, quanto incluir motivações políticas, ideológicas. Então, há todo um movimento e há provavelmente mais de 10 projetos nesse sentido. Então, há projetos desde 2016, desde que a lei foi aprovada, nesse sentido. Quando a gente tem a eleição do Bolsonaro, esse alerta, ele obviamente chega no grau máximo, porque ele explicitamente promete alterar a lei antiterrorismo para criminalizar o MST e o MTST, e há propostas nesse sentido. O que acontece, pelo menos do ponto de vista específico da lei antiterrorismo, é que o governo parece não ter tido força para avançar essa pauta por seus próprios problemas, por suas próprias questões, e aí pela conjuntura política atual, o que a gente está vendo, é claro, não que haja uma inversão, mas a gente está vendo algo bastante incomum na história do Brasil, mas não único, que é uma criminalização de um ativismo de extrema-direita, de movimentos de extrema-direita, numa chave bastante dura, que diria pouco ou quase não foi usada em relação a esses movimentos urbanos, né, que é pela Lei de Segurança Nacional, porque, enfim, são grupos que se colocam aí abertamente contra o Estado Democrático de Direito, contra a ordem constitucional, e que também estão alinhados, né, ideologicamente ao governo. Então, como eu disse, acho que não é uma novidade histórica completamente, né, se a gente for olhar, embora a esquerda, os movimentos populares, né, e as classes subalternas sempre sejam os alvos preferenciais, se a gente for pensar, por exemplo, no integralismo na relação com Getúlio Vargas, houve um momento em que Vargas utilizou todo o poder de sua polícia política, no pior sentido possível, para reprimir os integralistas depois de uma tentativa de levante. Então, o que a gente está vendo, assim, por um lado, é isso, e aí, claro, as interpretações sobre isso são múltiplas, né? A gente, de fato, é muito diferente. E aí tem uma coisa que é interessante, né? Vejam, no governo do PT, a gente assistiu uma série de criminalizações contra o MST. E agora, no governo Bolsonaro, a gente assiste uma série de criminalizações contra um ativismo de extrema-direita alinhado com o governo Bolsonaro, né? Por que isso? O que isso significa? Eu acho que uma lição que a gente pode tomar é que o sistema penal ele não é monolítico, há uma série de agências disputando poder, etc., e sem nenhuma comparação, né, talvez, quanto mais um movimento está próximo do poder, mais ele pareça ameaçador, né? Então, para as instituições democráticas que querem preservar a ordem constitucional, agora esses movimentos de extrema-direita, que pedem o AI-5, pedem o fechamento do Congresso, agora eles parecem uma ameaça concreta. E agora o sistema de justiça se mobiliza de maneira bastante dura contra eles. Mas eles não começaram agora. Lá em 2014, por exemplo, os 50 anos do golpe militar, aqui no Rio de Janeiro, houve uma manifestação no Rio de Janeiro para a comemoração do golpe. Isso, né, depois se sucedeu. O que se tomou de providência? Uma manifestação que hoje se entende claramente ilegal, porque é contra a ordem democrática? Nada. Simplesmente a polícia foi lá e protegeu os manifestantes golpistas pró-ditadura contra um confronto que houve ali em uma manifestação antifascista. E as instituições toleraram isso durante muito tempo, e agora, que estão absolutamente encurraladas, né, por esses movimentos que estão alinhados com o governo. Cara, não estou dizendo que esses movimentos, eles por si só, possam derrubar a ordem constitucional, mas eles assustam. Agora eles assustam, porque eles estão próximos ou muito alinhados com o poder. Então, assim, o cenário que eu vejo geral é esse. Em relação aos movimentos sociais populares, de esquerda, me parece que a dinâmica é similar à dinâmica de 2013, 2014, ele é aplicada, todos esses dispositivos que se tem. Acho que eu cheguei a mencionar no começo, logo depois da aprovação da lei de terrorismo, houve uma ação lá em Goiás contra o MST, contra integrantes do MST,
pelo tipo de organização criminosa, né, com base no tipo de organização criminosa, esses militantes do MST foram condenados em primeira instância e parece que pende julgamento do recurso. Então, me parece assim, o cenário, de maneira geral, é esse. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque a gente falou boa parte desse podcast sobre a criminalização de terrorismo e chegamos à conclusão de que, na verdade, a criminalização, né, a tipificação da lei antiterrorismo é uma tipificação que acaba sendo infrutífera, digamos, para a criminalização de manifestações sociais no sentido mais conservador, assim. Mas eu quero, talvez, aproveitar esse gancho que você trouxe dessa criminalização pela lei de organizações criminosas dos militantes do MST, até para não, né, conduzir nossa audiência em um equívoco. Eu acho que é importante que a gente frise que o fato da lei de terrorismo não ter tido essa finalidade de criminalização de manifestações sociais, isso não necessariamente significa uma contenção do poder punitivo, né? Muito pelo contrário, especialmente em relação às manifestações ou aos movimentos sociais no campo da esquerda, né? A criminalização se dá por outras vias, são vias que existem, que foram, né, como a gente mencionou aqui, criadas, viabilizadas mais ou menos no mesmo momento, talvez não com esse fim, mas que se adequaram muito bem a isso, como é o caso da Lei 2.850, que é a Lei de Organizações Criminosas. Bom, o que eu diria, assim, eu concordo integralmente com você, o meu ponto né, respondendo a pergunta, por que a lei de terrorismo hoje ela não é aplicada para manifestações, movimentos sociais? Né? Fundamentalmente por isso que eu falei, porque se conjugou um tipo muito restrito que não contém motivações que são tradicionalmente associáveis a movimentos sociais, que são racismo, xenofobia, intolerância religiosa. E, por outro lado, claro que não é só isso. Óbvio que o império da lei é muito mais uma fantasia do que uma realidade. É possível fazer as interpretações mais absurdas do mundo. Escrevi até um artigo nesse sentido. E por que também, além dessa tipificação estrita, por que também a lei não é aplicada? Porque há um arquipélago punitivo que permite a criminalização de qualquer coisa que você quiser. Já mencionei os tipos de perigo comum, os tipos contra a paz pública, associação criminosa, organização criminosa, milícia privada e todo esse arquipélago punitivo que a gente tem. Quero dizer que significa alguma medida, uma contenção de poder punitivo, essa restrição, por dois motivos. Primeiro, porque as penas da lei de terrorismo são muito altas, né? Muito altas para fatos com baixíssima gravidade. Então, a gente tem pena ali no tipo básico de 12 a 30 anos. Uma aplicação, por exemplo, da lei de terrorismo ao MST, né, se o sistema judiciário em algum momento considerar o MST terrorista, com base nessa lei, supondo que seja feita uma alteração e se inclua aqui, por exemplo, política, a gente está falando de uma coisa muito grave, porque aí o financiamento, entre aspas, do MST vai ser crime. Vejam o nível, né, da coisa, como as coisas vão aumentando. Então, a gente tem, por exemplo, a criminalização de atos preparatórios nessa lei. Então, claro, é possível criminalizar com outros dispositivos, sem nenhuma dúvida. Mas a lei de terrorismo, com certeza, por definição, né, e no mundo todo, hoje as leis de terrorismo, o combate ao terrorismo, é a ponta de lança, né, é o martelo mais pesado que o sistema penal dispõe. E, além disso, claro que se pode atribuir, e se atribui, a pecha de terrorista, e não se precisa de uma lei necessariamente para chamar um movimento social de terrorista. Mas ser formalmente, né, enquadrado como uma organização terrorista, me parece que tem uma repercussão muito, muito grave. Então, acho que manter a lei antiterrorismo, pelo menos como ela está, no que se refere ao conceito de jurídico penal de terrorismo, é, de fato, uma medida salutar para a proteção da democracia, sem prejuízo de que, claro, a lei é um instrumento nas mãos do poder e sempre se vai poder manipulá-la de acordo com as demandas por ordem que surgirem. A impressão que eu tenho é que
digamos, as intenções, né, por trás da edição da lei são intenções que revelam, de certa forma, um déficit democrático, que revelam um certo desapreço pelos direitos e pelas garantias fundamentais, uma certa vassalagem, como eu falei no início do programa, mas parece que o produto, né, legislativo em si, ele não é tão ruim assim. A gente tem de fato, tinha, né, uma demanda constitucional para criminalizar esse tipo de conduta, que é outra coisa estranha, né? A Constituição de 88, ela tem demandas de criminalização, né? Ela tem comandos de criminalização, né? Isso não acontece só com o terrorismo, acontece com outros temas também, o próprio crime hediondo, a própria racismo, se não me engano, também. Ela tem comandos, né? Ela manda, e não raro esses comandos estão no artigo 5º. Quer dizer, no próprio artigo que prevê o rol extenso, né, de direitos e garantias fundamentais, é o artigo que contém demandas de criminalização, né? Mas é isso que você diz, quer dizer, me parece que o resultado prático, o efeito prático do atendimento a essa demanda poderia ficar pior do que de fato ficou, né? Acho que com certeza, se a gente não tivesse essa contenção, porque o ponto é, a lei é muito ruim, ela é toda muito ruim. O ponto é que a aplicação dela, vamos dizer, as hipóteses de aplicação são muito restritas. Então ela é em alguma medida, um pouco letra morta justamente por isso, porque ela tirou esse elemento central. E aí o que eu defendo é que isso está correto. É que isso está correto porque a atividade política por si só, ela não é uma motivação reprovável, pelo contrário, a Constituição fomenta a atividade política, a Constituição dá privilégios ao crime político, o julgamento, privilégio relativo, mas dá a competência de julgamento em primeira instância para a Justiça Federal, e em segunda instância, a apelação para o Supremo Tribunal Federal, também proíbe a extradição por crime, a concessão de extradição, né, por crime político ou de opinião, e esses elementos que estão colocados na lei de terrorismo são coisas efetivamente reprovadas pela Constituição. A Constituição repudia o racismo, né, a Constituição repudia a intolerância religiosa e repudia a xenofobia. Então, nada mais coerente nesse sentido para estar talvez num dos tipos penais mais gravosos que a gente pode ter no ordenamento jurídico. Daí, uma coisa que eu tenho dito é que a Constituição repudia o terrorismo e o racismo. Então, a primeira missão, então, que está colocada pelo Constituinte é que o Estado não pratique terrorismo e racismo. E uma boa maneira de não praticar terrorismo contra a sua população é não criminalizar a atividade política. E aí, nesse sentido, claro, algum ouvinte, talvez mais conservador, possa dizer, não, mas então pode-se fazer o que quiser, que nada vai receber nenhuma resposta. As respostas, elas, independente da legitimação ou não do sistema penal, elas estão colocadas na legislação ordinária. É um tratamento especialmente rigoroso, tem que estar colocado, se é que tem que estar colocado para alguém, tem que estar colocado para fatos aí motivados por algo que de fato é contra o vetor axiológico, né, o valores mais caros de um Estado democrático, de um Estado de tolerância. Excelente. E uma coisa interessante que você falou da questão do mandado de criminalização, veja que interessante, né? A gente então tinha essa lacuna do terrorismo, esse era o único argumento que não se podia rebater, né? Tudo se podia dizer que a recomendação do GAFI já estava atendida, que havia toda uma legislação para tipificar todos os atos que pudessem ser praticados, que essa legislação, inclusive, era muito dura, que haviam mecanismos de prevenção já, né, do ponto de vista da atividade policial, de inteligência, tudo se podia argumentar. Então, não se podia argumentar que esse comando constitucional, né, não tinha sido atendido. E ele foi atendido, né? Aí, se a gente pensar nesse julgamento do Supremo sobre a questão da homofobia, também se entendeu que havia ali um mandado constitucional de criminalização da discriminação, né, por orientação sexual ou identidade de gênero. Isso está colocado no julgamento. E daí isso se fez através da, eu diria, né, ampliação ou, mais propriamente, da analogia, né, da expressão raça com orientação sexual e identidade de gênero. Mas como o Supremo entendeu que, na verdade, raça é um gênero do qual são espécies, várias formas de discriminação, e dentre elas entendeu, então, que essa discriminação LGBTfóbica
estaria abarcada, de alguma maneira, por coerência, se ampliou o escopo da lei antiterrorismo para também essa forma de discriminação. Eu vejo como esse argumento da punição em nome da proteção dos direitos fundamentais, claro, ele pode ter alguma legitimidade, se entende o sentido dessa demanda, mas ela tem implicações. Não sei se isso vai ser usado um dia, se alguém mais já está considerando essa hipótese, mas a gente tem essa repercussão. Por isso, a necessidade de muito cuidado quando se faz uma lei penal. E aí, só para fechar, então, eu diria que a advertência do professor Niro Batista, do professor Raffaroni, são sempre válidas, né? A criminalização primária, ela se opera num nível bastante alto de abstração, né? Nunca se sabe exatamente contra quem as agências do sistema penal vão operar. E aí, nesse sentido, é o que a gente vê, né? A direita agora, né, a extrema-direita sendo criminalizada por uma lei de segurança nacional que sempre esteve no discurso, né, que é uma lei oriunda da ditadura. Então, pessoas que saudam a ditadura sendo criminalizados por uma lei produzida pela ditadura. Essa é a contradição, é o lado maquiavélico do sistema penal. A Lei de Segurança Nacional é um entulho autoritário, né? Uma coisa absurda, mas que, vez ou outra, é usada como arma. E você tem toda a razão. Eu já lidei profissionalmente com processos criminais de Lei de Segurança Nacional contra militantes do MST. E agora a gente está vendo essa mesma Lei de Segurança Nacional sendo evocada contra quadros da extrema-direita, né? Para poder... esses dois inquéritos, né? Esses dois inquéritos polêmicos que estão no Supremo, tanto das fake news quanto dos atos antidemocráticos, eles mencionam a Lei de Segurança Nacional. Bom, e Lei de Segurança Nacional é um tema que dá pano para manga, né? É tema para um episódio inteiro. Lucas, poxa, muito bom, cara. Acho que você fez aí um panorama, não só do ponto de vista legislativo, normativo, né, mas também do ponto de vista prático, muito claro das relações entre movimentos sociais e repressão a movimentos sociais e direito penal no Brasil, e a questão criminal e a política criminal que orientou essas produções legislativas. Quero te dizer que eu continuo muito rancoroso relativamente à produção legislativa do governo petista, apesar do seu esforço comovente de me demover dessa posição de pessoa ressentida. Tô brincando. Não teve esforço nenhum. Você faz um relato muito honesto, muito objetivo, muito claro das coisas, mas, de fato, para mim, é a perda de uma chance, né? A perda de uma oportunidade histórica de consertar muita coisa que estava mal parada no sistema penal, de que, além de continuar mal parada, muita coisa até piorou, né? É isso, cara. Eu queria te agradecer muito. Queria passar a palavra para o Thiago e para a Juni também fazerem as considerações finais, se despedir da galera. E, no final de tudo, eu queria que você também se despedisse do pessoal e deixasse aqui com a gente a dica que a gente sempre pede para os nossos convidados, né? Geralmente é dica de um livro, mas você pode ficar à vontade para indicar outras produções culturais, com a única exigência de que não seja um livro de cunho propriamente jurídico. É a única condição desta dica. Tudo bem? Fica aqui, então, o meu agradecimento, mais uma vez, pelo convite, e agradecer em especial ao Lucas pelo relato dele. Achei muito interessantes as questões que ele coloca, em especial questões que, em geral, não são abordadas no debate público, né, que é o processo legislativo que envolve os processos de criminalização primária, por assim dizer, os bastidores da coisa. E fica aqui o meu abraço. Pois eu quero agradecer também ao nosso convidado de hoje. Eu sabia que ia ser uma exposição muito interessante, mas eu não podia imaginar a dimensão do debate que ia ser colocado aqui, né? Acho que foi muito esclarecedor para a gente costuma, especialmente no campo da esquerda, a gente costuma sempre ser muito temerário com relação a essas comandos normativos de criminalização de manifestações sociais. E é interessante saber que, dentro das atuais circunstâncias, estamos
talvez aí com um cenário menos pior do que poderia ter sido, né? O que é bastante assustador de se pensar. Mas, enfim, gostei muito da exposição e acho que, especialmente pela sagacidade do Sada de ter terminado esse comentário, evocando justamente isso que o professor Nilo Batista sempre fala, de como a gente nunca sabe contra quem vai se voltar a legislação penal, né, o braço punitivo do Estado. Acho que isso é muito interessante, inclusive, para reflexão da nossa audiência, né? Então, muito obrigada, Sada. Acho que foi um episódio sensacional, muito esclarecedor, muito rico, cheio de detalhes, e é difícil a gente trazer alguém para o podcast que tenha tido essa experiência e esse contato mais íntimo, né, com o processo legislativo em si. Enfim, agradecer a sua presença e, novamente, a nossa audiência qualificada que nos acompanha e ouviu esse episódio aqui com a gente. Tenho certeza que com o mesmo prazer com o qual a gente participou dele hoje. Bom, Juni, Thiago, Rafael, assim, eu agradeço realmente, sinceramente, de coração. Eu fiquei emocionado mesmo, muito feliz quando recebi o convite de vocês. Eu acompanho o podcast desde o início e confesso que sempre tive vontade de participar, sempre tive vontade de estar no debate. Então, eu fiquei muito honrado. Espero ter tido a capacidade de contribuir com essas minhas reflexões, com essa minha experiência nesse campo. E como eu disse, né, assim, parece que não é a gente que escolhe o tema, é o tema que nos escolhe, né? Então, respondendo uma coisa que eu coloquei no começo, é por isso que eu estou nesse tema, né? Porque, enfim, eu estava observando a criminalização de movimentos sociais e veio esse debate de terrorismo, então, assim, foi o tema que me escolheu, não fui eu que escolhi o tema. Como dica, então, de bibliografia, né, ou de indicação bibliográfica, se puder fazer duas, eu primeiro indicaria o livro Pequena História da Ditadura Militar Brasileira, de José Paulo Neto. Não lembro se foi o Thiago que me indicou, mas é um livro fantástico, né, de um professor absolutamente singular na academia brasileira, que faz um relato sobre a ditadura militar, diria até muito importante para se compreender o presente, né, talvez mais do que nunca esse momento, pensar na história da ditadura militar seja importante para compreender o atual momento histórico. E ele traz um relato, né, absolutamente detalhado e, sobretudo, inserido, né, nas dinâmicas econômicas, nas questões de classe. Então, não é uma análise, vamos dizer assim, culturalista da ditadura, é uma análise realmente com uma base econômica e estrutural muito, muito forte. E o outro livro, só para dar algo muito fora do nosso campo, um livro que não tem nada a ver assim, com direito, esse foi de fato o Thiago que me indicou, que é o livro Behave, Comporte-se, né, em inglês, de Robert Sapolsky, que é um primatologista e neurocientista. Esse livro fala sobre, né, na acepção do título, a biologia dos nossos melhores e piores comportamentos. Sei que parece algo lombrosiano, mas assim, garanto que quem gastar um tempo lendo um livro muito grande vai surpreender. Ele aborda assim, desde biologia, mas também antropologia, sociologia e muitas questões. Eu parei a escrever minha dissertação para ler esse livro porque eu acho que ele é realmente muito enriquecedor, né? Porque abre a mente para pensar assim, muitas coisas. Então, dei uma olhada nisso. É um livro que vale a pena. Esses dois livros valem muito a pena. As indicações do Thiago aí devem ser tudo para criar filhote de comunista, que é isso que ele se dedica. Portanto, mas tudo bem, né? O convidado é livre para sugerir o que ele quiser. Mas, falando sério, Lucas, muito bom. Excelente, cara. O prazer foi todo nosso. Ter você aqui já era uma demanda do grupo de muito tempo. E tenho certeza que a audiência adorou as tuas explicações e teu mergulho teórico absolutamente honesto, correto e singular sobre esse tema que é tão importante para a gente. Muito obrigado. Bom, pessoal, só para lembrar a todos vocês que nós estamos disponíveis em todos os canais de áudio, né, onde pode se colocar podcast, a gente está lá. Temos também um perfil no Twitter, que é o @segdireitos. Temos um e-mail, segurançadosdireitos@gmail.com. Tudo isso para receber feedback da nossa audiência qualificada. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e me despeço da nossa audiência. Até a próxima. Um grande abraço.